Oi, gente! Hoje eu vim mostrar pra vocês como eu faço esse quadrinho no bastidor de árvore genealógica. É um quadrinho que eu postei lá na minha página, o Ateliê Fuxicos de Menina, e muita gente gostou e perguntou como que fazia. Várias pessoas tendo dúvidas do que eu uso aqui no fundo, qual é a técnica, então hoje eu vou mostrar pra vocês essa técnica do patchwork embutido do fundo do quadrinho e vou dar umas dicas também de como eu monto ele no bastidor, que é a maioria das dúvidas que existem. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem comentar alguma coisa, é só deixar o comentário lá na página, no Facebook, é Ateliê Fuxicos de Menina, e aí eu respondo o comentário, dúvida de todo mundo, tá bom? Sem problemas. Bom, então, os materiais que a gente vai usar para fazer esse quadrinho são placa pluma ou Depron. Aqui ela já está cortada, mas ela é comprada no tamanho de 1 metro, é mais ou menos 1 metro por 60 ou 70 centímetros. Tá? E ela tem também cerca de 5 milímetros, meio centímetro de espessura. Essa placa é um isopor diferenciado que a gente usa para fazer o patchwork embutido, que é com tecido. Se vocês, por acaso, não tiverem essa placa na cidade de vocês, pode fazer com EVA, aquele EVA também de uma espessura maior, tá? O bastidor de madeira, que tem vários tamanhos. É esse aqui, o bastidor. Nesse quadro, a gente usa uma parte só do bastidor, então dá pra fazer 2 quadrinhos usando, na verdade, um bastidor só, porque ele vem com 2 partes. Então eu peguei a parte maior, que é a de fora, e vou mostrar depois também como faz esse acabamento usando só uma parte. Além do bastidor, para fazer o acabamento do fundo, eu uso esse papel aqui, ele é chamado papel Paraná, que é onde eu moro. Para fazer a técnica do patchwork embutido, a gente usa esse abridor de casas, é usado pelas costureiras. Ele abre casa de botão ou desfaz os pontos que a gente dá na máquina. Então a gente vai usar bastante esse instrumento aqui. Vamos usar também tesoura de ponta fina, se possível, essa pontinha aqui levantada. Essa tesoura que tem essa ponta levantada, ela é melhor para cortar a sobra de tecido que vai ter no fundo do quadrinho. Se vocês não tiverem, pode usar essa daqui, por exemplo, uma menorzinha, normal. Também vamos precisar de estilete. Eu uso esse daqui, que tem a ponta fina. Ele é um estilete de precisão. Para colar, né, o tecido no Depron, pincel de cerda grossa de preferência, que é para espalhar bem a cola. Qualquer pincel de cerda grossa. A cola, eu uso essa daqui, né, cola branca para artesanato. A termolina pra gente impermeabilizar no final. Termolina, o que é? É a água misturada com cola. Então a gente usa para fazer no final, para impermeabilizar. Também vamos precisar de tecido de algodão, para o tecido que vocês escolherem, na estampa que vocês escolherem. Esse aqui, ó, por exemplo, para a copa da árvore, o verde, um marronzinho pro tronco e o azul pro fundo. Os bichinhos, né? Nesse caso aqui vai ser um quadrinho safari, então eu fiz os bichinhos diferentes dessa vez. O quadrinho de passarinho, que é o que eu já fiz até hoje, ele é tipo aplique o passarinho, ele não tem enchimento. Esses daqui safari, pra ficar mais fofinho, eu fiz com enchimento. Então a gente vai precisar desses bichinhos aqui. Gente, isso aqui é feltro, pra quem não conhece. O feltro você tem que riscar o molde nele, cortar e casear em volta. Aí vocês escolhem o melhor ponto que vocês acharem. Se tiver dificuldade na internet, tem alguns vídeos ensinando também. Costura ele todo em volta, enche e coloca os detalhes. Então faz como vocês preferirem. Se quiser fazer o passarinho, igual do quadrinho, é só fazer, ó. Corta ele no feltro. Ó, só cortar. Eu não costuro nada em volta, eu só corto. A asinha eu faço com tecido estampado, eu vou explicar como. E aí eu coloco o olhinho, os detalhes e colo, sem costura nem nada. Esse aqui é mais fácil. De repente você tá começando e quer fazer um mais simples, pode fazer esse passarinho aqui, que ele é mais fácil. Tá? Fica à vontade. Vamos precisar também do molde, né, da árvore. Esse molde que eu já fiz. E tem também a plaquinha que vai ser escrito o nome dos familiares. Como eu faço essa placa? Eu uso feltro branco, a entretela para colar no tecido.
Esse aqui, pra vocês que não conhecem, esse é um pedaço de entretela que ela é vendida por metro. E um tecido branco. Eu vou explicar depois como eu faço isso pra vocês entenderem. Fita, né? Eu uso fita de cetim pra fazer o acabamento atrás. Essa aqui é uma fita de gorgurão. Pode ser cetim normal. Pode ser cianinha também, se vocês preferirem. E pra colocar a argola, pra prender o quadrinho na parede. Então, eu uso essa argola de acrílico. Bom, então vamos começar. Primeiro, a gente tem que cortar essa placa, que ela vai vir grande. A placa, como ela é grande, para vocês fazerem um quadrinho de 25 centímetros ou até mesmo de 30 centímetros, que é o que a gente vai fazer hoje, dá para fazer 6 quadrinhos na placa. Vai sobrar até uns pedacinhos, de repente quiser fazer um quadrinho menor, bem pequeno assim, dá para fazer. Então, uma placa de 1 metro por 60 ou 70 dá para fazer 6 quadrinhos. Aí, o que acontece? Vai estar lá a placa, vocês vão pegar o bastidor que vocês vão usar, coloca em cima da placa, apoia ele em cima. Faz de conta que a placa tá grande aqui, tá, gente? É que eu cortei para adiantar. Aí, com o abridor de casa, vocês vão marcar. Esse abridor, ele tem essa pontinha, não precisa fazer assim, enfiar a ponta, não. Faz deitadinho, assim, como se fosse marcando com um lápis mesmo. Dentro do bastidor, vocês passam aqui para marcar todo esse círculo na placa. Marcou? Tira o bastidor. Vai estar marcado, aí vocês cortam com estilete. Corta toda a volta, com cuidado, devagar. Se o estilete não estiver bom, ele vai puxar a rebarba, então vai bem devagar para fazer certinho. Se cortar muito pequeno, na hora de encaixar o bastidor, vai ficar com um buraco em volta. Aí vai estragar, porque na hora que terminar o trabalho todo, não vai ter como tirar aquele buraco dali, vai ficar feio. Se cortar maior que o bastidor, não couber, é melhor, porque aí vocês vão acertando ou com o estilete ou com a lixa. A lixa eu uso para dar um acabamento. Passo em volta assim, ó, para tirar a imperfeição, rebarba, para ficar lisinho. E aí já ajuda a chegar no tamanho do bastidor também, ó. Tá certinho esse daqui. Tá vendo? Certinho. Então, cortou? Tá pronto já. Deixa o bastidor de lado, vamos trabalhar com a placa. Essa é a técnica do patchwork embutido. Então, o que a gente faz? A gente pega o molde da árvore, que é o fundo, centraliza a árvore e começa a marcar com o abridor de casa. Vai lá, é como se vocês estivessem passando o risco com a caneta ou com lápis. Passa em volta. Por que não vai passar com a caneta? Porque se você passar a caneta, vai marcar o isopor, né? Com a caneta. E aí, na hora de passar a termolina, a cola, vai manchar o tecido. A caneta, ela vai ficar no tecido, então não é legal. O lápis também, ele pode aparecer. Então, eu já fiz desse jeito e deu errado. Então, hoje eu faço só marcando e dá super certo. Não vai lá e marca, não precisa apertar, é só pra marcar. Ó, qualquer força que vocês fizerem já vai marcar essa placa. Aí a parte do isopor. A gente vai pegar o estilete e vai começar a marcar, fazer o rasgo em todo esse risco que a gente fez. Faz esse rasgo, não precisa apertar muito, ó, e vai cortando. Passa em toda a volta com cuidado, pra não ficar levantando muita rebarba. E vai passando, ó. Faz tudo devagar que dá tudo certo. Ó, não precisa apertar. O isopor, ele não fica rasgado do outro lado, ó. Fica só, o corte fica só aqui na frente, até o meio mais ou menos. Ele não atravessa a placa. Então vai fazendo até o final. Fez tudo, colocou todo o corte na árvore, já tá pronto já. Aí o que a gente faz para facilitar? Pega o marcador, o abridor de casa e vai marcando todo esse risco que vocês fizeram. Para abrir ele e aprofundar um pouquinho mais. Na hora de colocar o tecido, ele vai estar mais fácil de embutir. Então, ó, aonde vocês cortaram com o estilete, vai passando o abridor de casa. Até abrir bem e marcar ele todo. Faz isso onde vocês cortarem com o estilete, tá? Vou fazer só até aqui. Feito isso, é o próximo passo agora. Eu já tenho uma aqui quase pronta que eu adiantei, que é a que eu vou fazer. Essa daqui, ó, ela tem 30 centímetros, tá vendo? É maior. Ó, comparado ao quadrinho, ó. Tá vendo? Ela é maiorzinha. Então, aqui eu já fiz o fundo. O que eu fiz aqui? Passei cola, coloquei o tecido, embuti aqui, passei no fundo e embuti. Eu vou ensinar no tronco da árvore, aqui,
E aí vou explicar pra vocês direitinho como faz essas partes maiores aqui e o fundo que é o que parece ser mais complicado, mas não é. Então, o que a gente vai fazer? Pega a cola branca, que é aquela que eu mostrei pra vocês. Aqui eu coloquei no pote menor pra ficar mais fácil. Passa um pouco só de cola, não vai passar muito. Passa só um pouquinho, porque essa cola ela só vai ajudar o tecido a ficar um pouquinho grudadinho aqui, pra ele não ficar indo pra lá e pra cá na hora de embutir. Ele vai ficar paradinho. Então espalha bem com o pincel. Não deixa muita cola, porque se vocês deixarem uma concentração de cola muito grande, ele vai ultrapassar o tecido. Aí vai manchar o seu tecido. Antes mesmo de passar a termolina, aí não vai sair essa mancha. Então espalha bem. Não é pra colar, é só pra ajudar a gente a embutir. Aí, esse tecido aqui, eu achei ele uma graça, porque ele tem estampas de tronco de árvore, exatamente. Então, se vocês acharem ele, é super legal fazer. Se não achar, eu fazia com marrom, gente, marrom poá, não tem problema. Com bolinha, faz o que tiver, que vocês acharem bonito, tá? Desde que seja marrom, porque o tronco da árvore é marrom, né? Mas se quiser inventar também, pode inventar. Então, a gente coloca esse tecido aqui por cima, ó. Já cortei aqui um pedacinho menor, pra ficar mais fácil. Então, vocês cortam lá mais ou menos o tamanho do tronco, deixa a sobra do lado pra gente embutir e cola, ó. Dá uma pressionada e ele já tá grudadinho, tá vendo? Lógico que se puxar ele vai soltar, mas a gente não precisa disso. Então, como que é agora? A gente vai usar o abridor de casas. Vem aqui do lado, ó, tá aqui o risco, tá vendo? Do tronco. Então, o que a gente vai fazer? Vai sentir aqui, onde é que tá o risco? Tá aqui, ó. Vai começar a passar esse abridor um pouquinho mais forte no risco que a gente fez, para esse tecido entrar. Ele vai entrar a princípio só um pouquinho, ó. Entrou um pouquinho, ainda sobrou um monte aqui, mas ele entrou, ó. Tá vendo? Ele tá aqui dentro, ó. Um pouco dele. Vamos fazer isso do outro lado. Sente aqui o risco e aperta até ele entrar um pouquinho. Aqui a mesma coisa. Onde é que tá? Aqui, ó. Aperta e ele vai entrar, ó. Entrou. Nessa parte ele tem que entrar só um pouco, tá, gente? Porque agora, a gente com a tesoura vai tirar o excesso desse tecido do lado. De repente, se ele voltar, vai lá e coloca mais um pouquinho pra dentro de novo, que a gente não colocou muito. Então, vem aqui com a tesoura de ponta fina, de preferência, pra facilitar, e vai cortando. Deixa mais ou menos uma sobra de uns 2 milímetros pra gente terminar de embutir esse tecido. Se vocês deixarem pouca sobra, na hora de embutir ele não vai entrar. E aí vai ficar feio o acabamento. Se deixar muita, na hora de embutir vai ficar muito tecido ali. Então vai ficar feio, não vai entrar tudo. Então deixa só uns 2 milímetros mesmo pra colocar todo ele pra dentro. Corta aqui, tira o excesso. Pra gente continuar embutindo. É super fácil, gente. Parece assim uma coisa complicada quando a gente olha e não sabe o que é direito. Mas essa técnica aqui, ela já tem um tempo e é muito legal. Dá pra fazer coisas muito bonitas com ela. Vocês vão gostar de fazer. Ó, tirou, tá vendo? Aqui embaixo não precisa, que a gente vai fazer o acabamento na parte de trás. Então, tá vendo? Sobrou só isso daqui, ó. De sobra de tecido. Então, com o nosso abridor de casa, a gente vai de novo embutir. Ó. Coloca todo esse tecido que sobrou pra dentro. Todo, ó. Tá vendo? Ele entrou, tudo. Vai colocando, vai passando o abridor até entrar tudo. Entrou tudo? Um lado faz do outro. A cola vai ajudar aqui, ó. Porque aí na hora que você puxa de um lado, ele não solta do outro. Se tiver sem a cola, ia ser um pouquinho mais difícil. Coloca tudo. Aí, ó. Assim, não é? Aí, o que acontece? Depois que eu coloquei aqui, já tá acabado, ó. Terminou já essa parte, tá vendo? Ó, ficou todinho pra dentro. Ele entra dentro do rasgo que a gente fez com estilete. Às vezes até passa, ó, tá vendo? Ele não fura a parte de trás, mas ele passa um pouquinho, é normal, porque a gente tá apertando. Aí, o que acontece? Aqui, como eu já deixei pronto, a copa é a mesma coisa. Vocês vão começar a passar cola, não passa muita cola, espalha bem essa cola. Coloca lá o tecido, né, faz um quadrado, assim, mais ou menos o tamanho da copa, deixa sobrar só um pouquinho. Aperta, vai embutindo primeiro, antes de cortar a sobra, embute um pouquinho só pra vocês terem noção de onde tá os cortes.
E aí depois vocês vão, corta a sobra do tecido e termina de embutir. Fez isso na copa. O fundo é um pouquinho diferente. Por quê? Por exemplo, a gente tem aqui o tecido. Vamos supor que a gente vai fazer o fundo. O tecido, ele é desse tamanho do quadrinho. Vocês vão pegar um tecido que vai cobrir o quadrinho todo, pra não ter essa emenda aqui. Se quiser fazer a emenda, faz. Aí você pega um pedaço de tecido pra esse lado, depois faz do lado de cá. Mas se quiser fazer ele todo, tem que pegar um tecido maior até do que a placa pra sobrar, pra fazer o acabamento atrás. Então esse tecido, ele vai vir por cima de todo o desenho, ele vai cobrir o desenho. Aqui vocês vão passar cola só no fundo, passa cola e espalha bem. É bom que faça primeiro a copa. Eu faço primeiro a copa. Eu não sei se tem uma regra. Eu termino a copa primeiro e o tronco. Nesse caso aqui eu fiz diferente para mostrar para vocês que é a parte menor. Mas eu faço a copa e o tronco, depois eu faço o fundo. Então, vai lá, coloca esse tecido, ele vai cobrir tudo. Passou a cola? Aonde tem cola ele vai colar. Aqui no meio da árvore ele vai ficar solto. Então vocês vão começar a cortar. Ele começa a cortar daqui, ó. O tecido que vai sobrar, que vai ficar por cima do tronco, começa a tirar esse tecido. Vai cortando, corta aqui tudo ao redor, do mesmo jeito que faz a outra parte. E aí começa a embutir. Embute normal aqui, ó. Vai fazendo normal, igualzinho a outra parte. A única diferença é que esse tecido, a princípio, ele vai cobrir o desenho todo. Mas depois a gente vai tirar esse pedaço de tecido e o desenho vai estar aqui. E aí o fundo vai estar colado já. Com a sobra que ficar aqui do lado do fundo, a gente começa a colar ela atrás. Passa a cola e vai colando atrás. Igual aqui no tronco. A gente passa a cola aqui, um pouquinho de cola, espalha com o pincel e aí cola esse tecido, ó. Pressiona para pegar bem. Aí aqui não precisa de muita técnica não, só passar a cola, ó, e pressiona até esse tecido dobrar. Porque aí, ó, vai ficar desse jeito, certinho aqui, pra gente colocar o nosso bastidor. Então tá feito o nosso fundo. Aí o que eu faço depois? Com a termolina, bem aguada, porque o que eu descobri? Quando eu usava a termolina na fórmula normal dela, uma parte de cola e duas de água, por exemplo, ele ficava marcando o tecido. Eu passava o pincel, se eu passasse 2 vezes o pincel por cima do mesmo lugar, ele marcava. Então o que eu fiz? Eu coloquei mais água, ó, ela é bem aguada mesmo. Porque na hora que eu passo, olha lá, tá vendo como fica? É como se eu estivesse passando, só molhando o tecido mesmo. Não dá nem pra perceber que tem a cola aqui, mas tem. E ele fica durinho no final. Então passa bem, ó, essa termolina em todo o desenho, vai passando por partes. Aqui eu já deixei passado na copa e no fundo, mas vocês vão passando por partes, ó, primeiro no tronco, depois na copa, depois no fundo, parte a parte. Por quê? Não pode ficar nenhum cantinho sem cola. Se ficar sem cola vai dar pra perceber depois que secar e vai ficar feio. Nesse canto aqui que a gente fez o corte com estilete, passa bastante cola também, termolina, ó. Pra quê? Pra fixar bem o tecido. Porque aí a gente passou aqui, né? Depois vocês podem vir com o abridor de casa e passa de novo aqui no meio. Que é pra esse tecido entrar bem e a cola entrar também junto com o tecido. Pra colar bastante, ó. Faz um acabamento melhor. Tá vendo? Vem e passa tudo de novo. Fica perfeito, ó. Passa aqui, né? Quando vocês passarem cola aqui, vai passando em toda a copa de novo pra ficar bem bonito, tá? Aí vai ficar desse jeito, ó. O fundo já tá com termolina, a copa também. E aí o tronco que eu acabei de passar, a gente vai esperar secar, tá? Deixa lá secando. Vamos pra próxima parte. A próxima técnica, o que é? Aí vocês têm que fazer os bichinhos. Nesse caso, eu já deixei eles prontos. Safari. Então fez o bichinho, deixou todos eles prontinhos, já faz todos os detalhes. Porque esses bichinhos a gente vai colar com cola quente nesse fundo da árvore. Então, aqui já tá todos os bichinhos prontos. O que a gente vai fazer? Vamos deixar preparada a plaquinha com os nomes. Porque depois que a gente colar o bichinho, antes de colar, é bom que a gente começa certinho na placa como que vai ficar, pra ver o espaço, tudo certinho. Então essa placa de tecido e feltro que eu faço, ó, fica desse jeito. É uma plaquinha, atrás é feltro, na frente é tecido de algodão branco, liso, tá? Aqui que eu uso pra fazer essa placa. A entretela é muito usada no patchwork ou patch appliqué, né, melhor dizendo.
Então eu cortei aqui um pedaço só pra mostrar pra vocês. Um retalho também em feltro branco e o retalho de tecido branco. Passa o tecido antes, tá, gente? Pra ele não ficar amassado, não correr o risco de ficar amassado. Então o que vocês vão fazer? É o jeito que se usa a entretela. Coloca o feltro, coloca o tecido primeiro e a entretela por cima. A entretela tem duas partes, a parte que tem cola e a outra parte que é um papel. Vocês vão colocar a parte com cola virada pro tecido. E aí vocês vão passar o ferro quente aqui em cima, passa lá um pouquinho, vai passando, sem ser a vapor, tá? Ferro sem vapor. Passa até ver que colou certinho. Tira esse papel, que vai estar colado, vocês vão lá, solta, é como se fosse um adesivo. Solta esse papel do fundo. E aí vai ficar uma parte colante aqui desse lado também no tecido. Vocês vão pegar esse tecido aqui que tá com essa parte colante. Ó, o tecido tá aqui. A entretela com a parte colante vai estar desse lado. Vocês colocam sobre o feltro branco que vocês querem usar ou a cor que vocês forem usar para fazer a plaquinha. Coloca por cima dele, passa o ferro quente de novo. Se vocês passarem o ferro pelo lado do tecido, tudo bem, não tem problema, não vai estragar. Agora, se for virar, que vai ter que virar, e passar o ferro pelo lado do feltro, vocês têm que colocar um tecido de algodão por cima, para proteger. Então, por exemplo, coloca um tecido lá por cima para proteger e passa esse ferro aqui para colar o feltro na entretela. Então, na hora que terminar, ele vai estar todo colado. Isso eu faço para placa e eu faço para asa dos passarinhos, ó. Igual essa daqui. Então, fica aqui o tecido estampado de um lado e o feltro do outro. A entretela tá aqui no meio. Até dá pra ver, se puxar, ó, dá pra ver que ela tá aqui, a parte colante. Ó, tá vendo? É uma parte que tem cola, que é a parte que a gente vai grudar no feltro com o ferro. Então, ó, esse aqui, eu pego o retalho que eu tenho de tecido e de feltro e faço isso daqui pra poder fazer a asinha dos passarinhos, ó. Fazer desse jeito aqui. O que eu faço primeiro? Antes de colar, primeiro eu começo a medir pra ver como que vai ficar esse quadrinho montado. Então, os bichinhos, ó, eu coloco as famílias, a vovó e o vovô aqui nesse caso. Eu fiz safari, vocês sabem, né? Os bichinhos todos fofos, bonitos. Então a gente misturou tudo aqui. Mas poderia, por exemplo, ser uma família toda só de leãozinho. Aí faz o leão com a leoa, com o avô e a avó leão e etc. Aqui eu misturei tudo. A mãe queria assim também, não tem problema, tá? Então, ó, vai medindo certinho. Porque, gente, na hora que vai colar, primeiro se colar e tiver que tirar, talvez estraga. Dependendo do que vocês forem colar. Que vai soltar o tecido do fundo, então não pode errar nessa hora. Se colar torto, a árvore vai ficar torta lá na hora que pendurar na parede e o bichinho vai ficar também todo torto. Então, centraliza bem, vê o tronco, ó. O principal é o tronco, certo? Vai ficar no chão. Então, vê certinho onde ele tá centralizado e começa a colocar esses bichinhos primeiro para vocês saberem onde vocês vão colar. Aí, já vai colocando a plaquinha, ó. Por exemplo, aqui a plaquinha dos avós, de um lado e do outro. Ó, tá vendo? Aqui vai caber. Então eu até vou cortar um pouquinho, então vai dar certo, ó. E vai fazendo isso pra não ficar... Eu faço isso pra não ficar torto, né? Aí aqui é a mãe e o pai. Coloca a plaquinha embaixo. Aqui eu vou colocar bem juntinho porque não vai sobrar espaço não. Esse quadrinho ele vai ficar bem, todo mundo bem juntinho. Ó, coloca aqui a mãezinha, tá vendo? Ó, tá retinho. Primeiro eu vou colar os bichinhos pra ficar mais fácil. Eu vou colar pra vocês verem como fica, tá? Ó, atrás do bichinho eu passo cola quente, tá? Cola quente normal. Não passa muito não, passa só no centro e na hora que vocês colocarem o bichinho no quadrinho e apertar, a cola vai se espalhar. Então já vai colar certinho. Centraliza, vou colocar a avó desse lado. E cola. Aperta pra colar. Pronto, já tá colada já. Cola quente é bom por causa disso, cola na hora. Passa um pouquinho, avôzinho e cola. Cola bem retinho, ó. Tá vendo? Então a gente vai fazer isso em todos os bichinhos. Vou fazer agora já. Aqui. Aí, depois disso,
Depois que colou todos os bichos, escreveu o nome, colou as plaquinhas, vocês fazem os detalhes que vocês quiserem. Eu colo a abelhinha, por exemplo, aqui. Passo cola quente, né, atrás do botão e colo. Vou colar uma aqui. Vou colar outra aqui mais embaixo. Então, já fez tudo, colou tudo. Se vocês quiserem, podem montar primeiro o quadrinho, colocar o bastidor que eu vou explicar agora e depois coloca a plaquinha com os bichinhos. Eu acho mais fácil deixar já tudo pronto, pra ver como vai ficar e aí depois fazer o acabamento, tá? Então, a gente pega o bastidor, que caiu no chão, eu vou pegar. O bastidor. Então, o que a gente faz? Vai colocar esse quadrinho aqui primeiro dentro do bastidor pra ver se tá tudo certo. Se, ó, depois que colou o tecido em volta, se ele ainda tá cabendo certinho. Tá vendo, ó? Vira ele, aperta, até dar certo. Aqui tá com o bichinho gordinho, então ele não vai dar pra apertar, mas se tiver com o passarinho, ele fica retinho pra ajudar na hora de fazer esse acabamento. Ó, o isopor, ele tem que ficar bem juntinho aqui do bastidor, ó. Então, acerta bem o quadrinho. Colocou ele bem juntinho, ficou retinho aqui junto com o bastidor, na lateral. Não deixa sobrar não, porque senão vai ficar aquela parte funda, vai ficar feio. Então ajeita certinho aqui. Ajeitou. A gente vai virar, ó, vai ficar desse jeito, tá vendo? Sem acabamento ainda, sem nada, ó. O que a gente tem que fazer agora? A argola para pendurar. Não pode esquecer da argola. A gente vai, eu estou usando aqui nesse caso a argola de acrílico com a fita de cetim, ó. Coloca, passa a fita dentro. Essa fita aqui, ela tem, não precisa nem de 10 centímetros, mas se quiser, coloca mais ou menos uns 10 centímetros de fita. Passou dentro da argola, vai ficar assim, certo? Aí, o que eu faço? Eu dou um pontinho de cola quente aqui pra segurar essa argolinha, ó. Aqui dentro mesmo, dá um pinguinho de cola. Espalha ela aqui. Cuidado pra não queimar o dedo. Queimou agora, doeu. Aperta aqui. Ó. Aqui vai ficar seguro a argolinha, tá vendo? Ela não vai ficar mais mexendo, balançando. Eu prefiro assim. Faz do jeito que vocês acharem melhor. Aí, o que acontece? A gente vai pegar essa argola que a gente colou, a fita, e vai colar, vai centralizar. Vira o quadro. Olha bem certinho onde é que tá o meio da árvore. Centraliza e cola, tá? Centralizou aqui? Cola aqui da parte de trás, ó. Passa a cola quente aqui. E cola. Vira pra ver se tá certinho de novo. Tá retinho? Tá. Não pode ficar torto. Nessa hora, se colar torto, aí não vai dar certo. Colou. Pronto, a argolinha já tá colocada. Aí, o que a gente vai fazer agora? Colar esse isopor no bastidor. O que eu faço? Como eu uso a cola quente, eu passo em toda a volta e já coloco o papel Paraná cortado. Ó, aqui no caso ele já tá cortado, do tamanho certinho aqui do meu bastidor. Ó. E aí eu já passo a cola quente e colo ele. Que ele vai sair porque o bichinho tá gordinho, tá vendo? Ó, tem que tomar cuidado pra ficar certinho. Se quiser primeiro passar um pouco de cola, por exemplo, tá aqui, né? Já tá certinho desse lado. Passa um pouco de cola quente, ó, vai fazendo assim. Aí, gente, sabe, isso aqui é o jeito que eu achei que dá certo fazer. Se vocês tiverem algum outro jeito melhor, vai vendo como vocês preferem. O importante é que esse isopor fique bem alinhado aqui com o bastidor, ó, tá vendo? Não pode sair do lugar. Não pode ficar afundado nem pra cima. Senão fica feio. Passa cola, ó, vai colando primeiro. Até terminar tudo, depois você faz o acabamento, pra não complicar. Ó. Como a cola vai demorar um pouquinho pra secar, não muito, né? Ela demora um pouco só. Passa primeiro, ó. Vai espalhando ela com o bico da cola quente mesmo. E aí vocês viram e vê se tá certinho, ó. Se soltou alguma parte, ó, tá vendo aqui? Saiu um pouquinho pra fora, ó. Coloca aqui pra dentro de novo. E vai ficar tudo coladinho. Aí o acabamento com o papel, ele vai ajudar a fixar esse fundo aqui.
Então, por isso que a gente usa só um bastidor. Porque aqui vai usar só o... vai fazer só o acabamento com o papel, tá vendo? Não vai precisar de mais nada. Por isso que, se fosse com tecido, aí ia precisar dos dois, mas aqui não precisa. Então, ó, tá cabendo certinho? Tá. Vocês vão, passa cola nele todo. Passa bastante, tá? Passa bastante na lateral, ó. Não tem regra nessa hora. Passa no meio pra ele não ficar oco, não ficar levantando. Passa bastante, bastante, bastante. Economiza não. E aí, cola. Bom, gente, aqui eu já terminei o quadrinho. O passo que a gente estava fazendo anteriormente era de colocar o fundo. Aí aquela fita de cetim que eu mostrei pra vocês é pra fazer o acabamento aqui na lateral, pra não ficar aparecendo, tá vendo? Esse buraquinho que é essa imperfeição. Então faz o acabamento, de repente se não quiser usar fita de cetim, usa cianinha, ou se não, usa um cordãozinho. E aí aqui já tá ele finalizado. Aqui na lateral eu colei o pompom, que eu costumo colar sempre, a fita pompom. Coloquei nesse verdinho aqui mais escuro. E vocês podem colocar ela, tem de várias cores. Ou pode colocar também aquele cordão, se eu não tô enganada é cordão de São Francisco que chama. Pode colocar ele na lateral aqui também pra cobrir, ou pode deixar sem nada, fica bonito também. E aqui estão coladas já as plaquinhas com os nomes. Os nomes eu escrevi à mão mesmo, com caneta permanente. Vocês podem escrever com essa caneta, é super fácil. Escrevi, colei. A mesma caneta eu usei para fazer o detalhe aqui da abelhinha. Esses detalhes pontilhados. Fiz à mão também, tá? Aí vocês enfeitam do jeito que vocês preferirem. Ó, aqui em cima eu coloquei o solzinho com as nuvens. Colei, ó, perto dele aqui. Tá sem a nuvenzinha do cheguei, tá vendo? Aí vocês podem inventar, gente. Faz de tudo pra ficar bonito. Coloca, sabe, as características de vocês, o jeito de vocês, que o quadrinho vai ficar super legal, tenho certeza disso. Se tiver alguma dúvida, se eu esqueci de falar alguma coisa, ou alguma coisa que vocês queriam perguntar e eu acabei não falando, pergunto, coloca lá na página, facebook.com/ateliê Fuxicos de Menina. Tá? Pode colocar lá, esse é o perfil, tem a página que é facebook.com/Fuxicos de Menina, essa é a fanpage, dá pra curtir lá e ver todos os outros quadrinhos que eu já fiz também, meus outros trabalhos. E aí pode ficar à vontade que eu respondo tudo que vocês quiserem saber, tá? Não tem problema nenhum. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Vamos ver se de repente vocês quiserem pedir algo, que vocês têm curiosidade em saber, pode pedir, que aí eu preparo um vídeo novo pra vocês, tá bom? Um beijo e obrigada, tchau!